Desde sempre, com raríssimas exceções, quando um LGBT aparecia num programa de humor era para ser alvo da piada. Ou seja, para ser a pessoa de quem se ri e não a pessoa que faz rir. Por exemplo, a diferença entre o Didi e o Dedé dos Trapalhões é que o Didi fazia a gente rir e o Dedé era de quem a gente ria, porque o Didi debochava dele. O Seu Peru, da escolinha do Professor Raimundo, com todo respeito aqui ao Orlando Drummond, que é um grande artista, e a gente tem que levar em conta o tempo que era quando o Seu Peru foi criado, mas o Seu Peru era um estereótipo de gay ultra afeminado, predatório e desrespeitoso com as pessoas. As lésbicas, por outro lado, elas sempre eram colocadas como aquela pessoa que estava sempre irritada, de cara fechada, meio no canto, bem machona, com aquela coisa de ultra masculinidade, dando em cima descaradamente de mulheres hétero, também de uma maneira predatória. E tinha um quadro de humor que aconteceu várias vezes em vários programas e tinha no Zorra também, no Zorra Total. Na época do metrô, tinha uma pessoa que estava tranquilamente ali no vagão, apenas existindo, indo de um lugar para o outro, e duas pessoas ficavam discutindo se era ele ou se era ela, se era homem ou se era mulher, e começava a botar vários estereótipos. Se a pessoa estava de saia, então é ela, mas estou vendo uma barba, então é ele. E começava a entrar nessa de debater qual seria o gênero da pessoa, o que é algo muito machista, o que é algo homofóbico, o que é algo transfóbico, e o que é algo que vai contra toda a discussão que a gente tem hoje de estereótipos de gênero, até de não binaridade de gênero. E no mesmo programa, no Zorra, também tinha a Valéria, interpretada pelo Rodrigo Santana, que era uma mulher trans, que ela sofria transfobia das pessoas, isso era tratado como piada, ao mesmo tempo que ela também reforçava vários estereótipos transfóbicos. E aí a Janete, amiga dela, sempre começava o quadro chamando a Valéria pelo nome morto dela, que é o nome que ela tinha antes da transição. Era um show de horrores, há menos de 10 anos passava na nossa TV. E aí quando a gente critica um determinado tipo de humor, parece que não tem espaço para se falar de LGBTs dentro do humor, parece que não se tem espaço para fazer mais humor com nada, o que não é verdade. Tem bastante espaço, mas a questão aqui é qual é a função da sexualidade e da identidade de gênero daquele personagem dentro daquela história que é colocada no humor. Se a gente está falando de um humor de deboche, que debocha de um personagem, se o alvo do deboche é o fato de ele ser gay, dela ser lésbica, do personagem ser trans, bi, o que for, a gente está falando de humor LGBT-fóbico. Isso significa que não dá para ter um personagem LGBT como alvo de um humor de deboche? Não, dá para ter sim. Uma pessoa LGBT tem várias características, só que a gente não precisa debochar justamente daquela característica que faz ela ser alvo de violência todos os dias na vida dela. Eu sou gay e sou um monte de outras coisas. E algumas dessas coisas que eu sou são ridículas e podem ser alvo de piada. Desde que não me faça sofrer, por exemplo. Se uma pessoa sofre com algo, não é legal, porque ela não vai se divertir com aquilo, ela não vai rir com aquilo. É só crueldade de quem tá fazendo a piada e das pessoas que estão rindo da piada também. Para o humor ser bacana, todo mundo tem que estar se divertindo com ele. Ou pelo menos ninguém tem que estar ofendido, ninguém tem que estar se sentindo ridicularizado para aquela piada acontecer. Nesse vídeo eu vou falar de dois personagens que eram muito bons em programas de humor, que até você pode se surpreender, e também vou falar um pouco mais dessa questão LGBT dentro do humor. Então, tem dois programas que hoje a gente até vê com certo distanciamento e vê que tinha várias questões problemáticas, e tinha mesmo, mas tinham dois personagens que são interessantes, que têm características problemáticas nesses personagens, mas acho que não dá pra jogar tudo fora. Tem coisas que dá pra gente olhar e ver como interessantes até hoje pra gente conversar sobre. Primeiro, a Vera Verão. Era, sem dúvida, um dos personagens, talvez o personagem mais querida da Praça é Nossa, que era interpretado pelo Jorge Lafon, que era um homem gay preto, fazendo drag, montado com uma figura que não era explícito se era um gay que fazia drag, se era uma travesti. E a Vera Verão, ela não se deixava rebaixar, ela não se deixava ser alvo de preconceito. Sempre que chamavam ela de bicha, sempre com o intuito de ofender, ela dava aquela volta, epa, veja lá como fala. Ela impunha respeito. No quadro da Vera Verão, o ridículo não estava na Vera Verão. Se você lembra, a história era sempre a mesma, nesse tipo de humor, né?
a Vera Verão chegava, começava a conversar ali com Carlos Alberto, e tinha um outro casal que já estava conversando com ele antes. E a Vera Verão começava a flertar com o homem do casal, e a mulher ficava querendo proteger o marido. E aí aquilo ia escalando até o momento que a mulher e a Vera Verão brigavam, e aí o marido apartava a briga e dizia que ia ficar com a Vera Verão. No final, a Vera Verão ia embora com o homem. Então o que era ridículo na Vera Verão? O que era ridicularizado pelo quadro da Vera Verão? A fragilidade da família tradicional heteronormativa. Porque bastou 5 minutos de uma drag, uma travesti flertando com o cara para ele abandonar a esposa, abandonar aquela pose de machão respeitável da família tradicional. A estrutura desse sketch tem problemas? Tem. Fala de rivalidade entre mulheres, tem a questão da homofobia, tem a questão da Vera Verão ser um gay, uma travesti predatória, atacando dando em cima de um homem casado, mas não dá pra negar que a Vera Verão estava décadas à frente do seu tempo, trazendo discussões que a gente começou a ter ontem. Assim. A Vera Verão estava há 10 anos atrás como um gay preto na televisão, fazendo humor, uma personagem que impunha respeito e era querida por todo o Brasil. E eu acho muito interessante que não dá pra gente bater o martelo e dizer Vera Verão era gay fazendo drag, Vera Verão era travesti. Essa ambiguidade existe no personagem, eu acho que nunca vai acabar, justamente porque naquela época em que Vera Verão foi criada, não existia tanto essa discussão a ponto, e eu acho que até o Carlos Alberto, que ajudou a criar, não tinha o conhecimento que hoje é mais difundido. E aí tem outro personagem, vocês vão se surpreender, que é um personagem LGBT do Caceta e Planeta Urgente, que passava às terças-feiras na Rede Globo, e hoje, a gente olhando, eu não assisti ainda o documentário, mas no documentário da Globoplay, meu amigo Bussunda, tem várias coisas do Caceta e Planeta que vai dar pra gente rever, que tinha muita coisa problemática que a gente nem vê mais graça no Caceta e Planeta. Mas aí tinha um quadro, que era o da sauna gay. Aí era uma sauna gay e tinham vários gays. E aí tinha o Vanderlei ou Vanderney, que tava sempre nessa sauna gay. E aí sempre tinha uma entrevista, sempre acontecia alguma coisa que aparecia um jornalista, uma jornalista na sauna gay. E aí ele ficava apavorado, porque ele ficava, eu tô aqui, mas eu não sou gay. Ele sempre falava isso, eu tô aqui nessa sauna, mas eu não sou gay. E aí todos os gays em volta ficavam, aham, claro. E aí tinha um amigo que tava com ele, que sempre ficava atrás dele, que era acho que era o Beto Silva que fazia esse amigo, e era o Hubert que fazia o Vanderlei. E aí ele entrava sempre numa de tentar ajudar ele a sair do armário, porque obviamente ele era gay, mas ele não saía do armário. E é muito bacana, porque o deboche não tá no fato dele ser gay. O deboche tá no fato de ele viver uma vida falsa e continuar afirmando, mesmo com todo mundo sabendo, que ele é hétero. Quando obviamente não é. Com todas as provas acontecendo, ele continua afirmando que é hétero. Que mostra a hipocrisia, mais uma vez, de muitos caras que se dizem héteros no Brasil e quando a esposa não tá em casa vão pra uma sauna gay. Se você não sabe, a sauna gay, que dá de homem hétero, casado com mulher, tá no gibi. Mais uma vez, o personagem é perfeito? Não, porque o Cacete Planeta trabalhava muito com trocadilhos e tinha um trocadilho ou outro ali que era bastante homofóbico. Mas considerando, principalmente a época, eu acho que é um personagem que tem muita coisa que dá pra gente refletir sobre. Dá pra fazer humor com personagens LGBT, inclusive mostrando o que há de ridículo dentro da comunidade LGBT. E isso drags fazem muito bem dentro de boates LGBT. Isso dificilmente a gente vai ver numa TV aberta, porque são discussões muito internas da nossa bolha, e eu acho que se começar a fazer um humor na TV aberta, falando de coisas que acontecem dentro da comunidade LGBT, pouquíssimas pessoas vão entender. Mas é bem possível esse tipo de humor. E também dá pra fazer humor debochando de outras características. Por que não um humor em que tem um personagem gay que é terraplanista, que é contra a vacina, que é contra a ciência, que todo mundo espera que ele seja super desconstruído pelo fato dele ser gay ou pelo fato de ser uma lésbica, alguma coisa, e o deboche sendo o fato de ele ser um super conservador, que é contra a ciência, que não entende nada de nada. Isso seria um personagem incrível, porque quebra toda uma expectativa e até um estereótipo do que colocaram, né? Mas pra mim, o melhor tipo de humor, que é uma coisa que Monty Python fez muito, e até que Charlie Chaplin fez muito, com todos os problemas que a gente sabe que o Charlie Chaplin fez, que Marcela Diné faz hoje em dia, que é um humor
que a gente vai rir, vai debochar de quem tá na posição de poder e não de quem tá lá embaixo. Esse humor antigo, ele pega a classe média e fala, vamos debochar de quem tá lá embaixo? Debochar do preto, da mulher, da pessoa trans, LGBT, do gordo, etc. Mas tem um tipo de humor que é muito inteligente, que fala assim, vamos debochar ali, ó, o rei tá nu. Esse humor pra mim é genial. Genial. E aí, falando nisso, eu quero começar a falar não só de um humor feito com LGBTs, ou sobre LGBTs, mas agora eu quero falar um pouco de humor para LGBTs. Humor feito para um público LGBT. E aí não dá pra gente fingir que humor para LGBT é perfeito livre de falhas. Não é. Se você já foi em pelo menos um show de drag na vida, a chance de você ter ouvido alguma piada problemática, alguma piada meio normativa, alguma piada contra afeminados, coisa de ativo e passivo é assim, de 90% pra cima. Se você foi em algum show de drag na vida. Porque tem umas drags que estão aí que simplesmente não atualizam, né? Não atualizam. Inclusive, eu vou contar uma história. Uma vez, eu fui numa boate em Copacabana, bem ruim, inclusive. Eu fui lá encontrar um amigo que depois eu ia numa outra festa, que a festa era de graça. Eu não gosto da boate, não gosto do dono da boate, mas eu tava lá pra encontrar esse amigo e ir num outro lugar com ele. E começou um show de drag. E esse amigo ia se apresentar depois desse show, que ele também faz drag. E aí, a drag foi e se apresentou. E eu até achei o número médio, mas aí tinha umas coisas esquisitas, meio debochando de religião de matriz africana, mas eu tava assistindo o show na primeira fileira. E o meu amigo, que é a drag Miranda Lebrão, sigam inclusive ela no Instagram, ela tava me olhando, falando, ih, Renan tá lá na primeira fileira. Ela não olhou o show, porque ela já conhecia a drag, ela ficou olhando o Renan e como o Renan estava assistindo o show. E aí ela começou, a drag, a interagir com o público. E aí tinha um público assim, era Copacabana. Era um monte de viado padrão. E aí tinha dois fora do padrão ali. Eu e outro garoto. Sorte dela que ela foi no outro garoto. Que ele era um pouco mais escuro que eu, um pouco mais fora do padrão que eu, um pouco mais afeminado que eu. E ela foi falar com ele. E aí ela perguntou, Miranda me olhando, ela perguntou pro garoto, onde é que você mora, garoto? Meyer. Se você não conhece o Rio de Janeiro, entre o Meyer e Copacabana é um chãozinho. Demora uns 40 minutos, uma hora para você ir de um para outro com trânsito bom, às vezes demora um pouco mais. Se você é uma drag e uma pessoa vai do Meyer para Copacabana, às vezes precisando fazer baldeação no caminho, tem ônibus direto, mas normalmente algumas pessoas fazem baldeação. Se uma pessoa demora uma hora para ir no seu show, você deveria tratar ela bem, não é verdade? Mas ela começou a debochar do garoto que mora no Meyer. E, gente, não importa o que o Vai Que Cola te ensinou, o Meyer não é aquela zona que parece na TV. O Meyer é um bairro de zona norte do Rio de Janeiro, inclusive dentro dos bairros de zona norte do Rio de Janeiro é um dos mais desorganizados ali, dos mais bacanas de se morar. Muita gente que mora em bairros mais do Baixo Meyer ou mais indo pra zona nortona mesmo, tem vontade de ir pro Meyer. E ela começou a debochar muito do Meyer, dizendo que o garoto morava mal, mesmo que morasse mais longe ainda, mesmo que tivesse vindo de Bangu, que é tipo bem longe. Começou a debochar muito do garoto. E aí, eu não sei como estava a minha expressão, mas a Miranda disse que eu fui revirando o olho, que meu olho estava só branco. Então eu fiz uma coisa, gente, que eu acho que todo mundo deveria fazer quando está em qualquer espetáculo, qualquer filme, qualquer peça, qualquer show, qualquer coisa, e tá desagradado com alguma coisa. Virar as costas e ir embora. Eu virei minhas costas e fui para a área de fumantes. Não fumo, mas eu gosto de ir para a área de fumantes, que geralmente é mais fresco, eu consigo conversar. A Miranda veio falar, eu tava só olhando a sua cara. Porque, gente, eu não vou ficar vendo um show em que a drag baseia o seu humor em debochar da única pessoa fora do padrão ali para fazer os padrõezinhos rirem. Porque eu acho que isso é preguiçoso. Ela escolheu o caminho mais fácil. Se ela fosse inteligente, ela ia começar a debochar dos padrões. Falar... Existem várias coisas que ela poderia fazer para debochar desses padrões. Várias pessoas inteligentes estão fazendo humor com isso. Mas não, ela foi pelo caminho fácil, que é debochar do gay que é afeminado, chama ele de passivona, falar que mora longe, pipipi, popopó. Preguiçosa. Não pensou assim, 2 minutos antes de fazer um roteiro, antes de pesquisar piada nova. E aí, gente, não é grosseria você não aplaudir. O aplauso, ele tem que ser espontâneo e não por obrigação. Não gostou? Não aplaude. Se ofendeu, vai embora, não é grosseria. Você não tem que aceitar ser ofendido por um espetáculo. Você tem todo o direito de ir embora. E você não vai estar atrapalhando o espetáculo, você não vai interromper nada. Mas o artista, ele consegue ver do palco como estão as pessoas, se alguém saiu dali, se alguém não saiu. E
Essa manifestação silenciosa, ela é muito poderosa para o artista poder perceber que certas coisas não têm mais graça para o público, e se certas coisas não têm mais graça para o público, o humorista, o comediante, a drag e tal, não vão fazer mais, porque o show é para entreter o público. Se não está entretendo, está incomodando, aquilo tem que mudar, ou fatalmente aquele artista, aquela artista vão ser substituído por outro que seja menos preguiçoso. Um bom humorista, assim como um bom profissional de qualquer área, é aquele que se mantém atualizado, aquela que se mantém atualizada. Porque as coisas mudam, o mundo muda. Se você está na área de ciência, se você está na área de tecnologia, você sabe que as coisas mudam assim. Se você está na área de humanos, você sabe também que as coisas mudam. Então por que o humor tem que fingir que as coisas que a gente ria há 20, 30 anos atrás, a gente é obrigado a continuar rindo hoje? Tem coisa que se fazia na medicina, na psicologia, em várias questões da nutrição há anos atrás que hoje são impensáveis. Que um profissional que segue com as mesmas práticas é mal visto no mercado, é mal visto pelos colegas de profissão. Por que o humor tem que continuar igual? O público não é igual. São novas pessoas, o público se renovou, os interesses se renovaram, a realidade da sociedade se renovou. Então o humor precisa se renovar. E não dá mais pra gente, como público, aceitar que seja humor coisas que façam a gente sofrer violências e façam pessoas morrerem todos os dias. E se um humorista não entende isso, ele fatalmente vai ficar obsoleto no mercado em muito pouco tempo. Me diz aqui embaixo se você já teve alguma situação em que você ficou constrangido ou constrangida em algum espetáculo de humor, seja com drag, ou seja até assistindo televisão com colegas em volta. Me conta suas impressões pra gente conversar um pouco mais aqui nos comentários. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!